Você entende que está vivendo um momento de desobediência, que isso está desagradando a Deus e está com medo de receber um castigo divino, não é assim? É isso que eu entendi? Bom, deixa eu te falar. Essa cultura de que Deus vai nos castigar por causa da nossa desobediência é uma cultura herdada, né, da tradição católica, onde se nós formos bonzinhos, Deus vai ser bonzinho com a gente, vai nos abençoar, e se nós formos mal ou agirmos de forma má, né, Deus vai nos punir, vai nos castigar e vai até tirar a nossa filiação. Existe até as categorias de pecado, né, o pecado venial, o pecado mortal e tal. Então, nós carregamos essa cultura. Mas deixa eu te falar. A questão da desobediência não é que Deus vai, na sua ira, jogar um raio em você, jogar uma praga. Não funciona assim. Acontece é que quando nós desobedecemos a Deus, que nós saímos do propósito que Deus tem na nossa vida, certamente algumas consequências vão acontecer. Por quê? Porque nós escolhemos sair da presença de Deus, e quando eu digo da presença de Deus, não é que existe algum lugar que Deus não esteja presente, mas sair do propósito de Deus. Então, aquilo que a gente planta, aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Então, se eu prefiro, de forma deliberada, viver fora do padrão de Deus e em desobediência, certamente algumas consequências vão acontecer na minha vida. Nos entrega, ou seja, deixa a gente fazer a nossa vontade, os nossos gostos, e em consequência vai vir algumas situações desagradáveis. Mas deixa eu te falar, isso não quer dizer que Deus lhe abandonou, que Deus não ama mais, que Deus não quer de volta. Você deve lembrar da história de Jonas. Lembra de Jonas? Sim, que a baleia engoliu. Não, a escritura não fala de baleia, diz que um grande peixe engoliu. Mas vamos resumir aqui a história de Jonas para a gente entender o que é que acontece. Quando se fala de Jonas, as pessoas, na grande maioria das vezes, vão dizer que a história de Jonas tem a ver com a cidade de Nínive. E na verdade não, a história de Jonas tem a ver com Jonas. Deus queria tratar Jonas. E aí o livro vai começar dizendo assim, que Deus fala com Jonas, né? Deus diz assim para Jonas: Jonas, se dispõe, ou seja, levanta e vai para a cidade de Nínive, porque eles estão vivendo um momento de muita maldade, uma maldade tão extrema que está fedendo nas minhas narinas, né? Para a gente poder entender. Era um povo, segundo a história secular, era um povo muito mau, era um povo muito violento, um povo que era cruel com os seus inimigos, né? Então Jonas certamente não queria que esse povo se convertesse, ou estava com medo pela própria vida. E aí Jonas, ao invés de obedecer a Deus e ir até Nínive e falar do pecado de Nínive para o povo, os ninivitas se arrepender, o que o Jonas faz é toma um navio no sentido contrário, que ia para Tarsis. E aí o texto deixa bem claro, e Jonas fugiu da presença de Deus, ele tentou fugir da presença de Deus. Só que aí o que acontece? O mar se revolta, né? Deus mandou uma tempestade enorme, mas não como castigo, mas para avisar Jonas de que ele tinha um propósito, de que ele tinha uma missão a ser cumprida, e aquela direção não era a direção que ia cumprir-se a vontade de Deus. Então, diz que os marinheiros ficaram assustados com aquilo, e cada um orava ao seu Deus, e as ondas não cessavam, o vento não cessava, e a coisa ficava cada vez pior, até que o comandante do navio vai até o porão onde Jonas estava dormindo tranquilamente, assim: ei, tu não percebe não que nós estamos morrendo aqui? Clama ao teu Deus, vai que esse Deus, que Deus que tu serve, ele possa acalmar essa tempestade. E aí eles lançaram sorte para saber quem era o causador daquilo ali, porque certamente alguém ali tinha desagradado a Deus. Esse era o entendimento deles. E a sorte caiu sobre Jonas. Aí Jonas diz: olha, eu sou profeta. Aí contou a história: Deus me mandou para uma missão e eu estou fugindo dele. E aí eles: mas se vocês me jogarem no mar, aí isso tudo vai passar. O interessante é que aquele povo não fez isso, não jogou a princípio Jonas no mar. O texto diz que eles remaram com mais intensidade para ver se chegava à praia, né? E a terra seca, mas cada vez mais difícil
Aí até que eles pegam Jonas, levantam Jonas e antes disso oram a Deus e dizem assim, olha que o sangue desse homem não fique sobre as nossas mãos, mas nós vamos ter que jogá-lo a mar. E joga. Ele disse que quando jogou, houve uma bonança, ou seja, acalmou, e o Jonas foi tragado por um grande peixe. E passou 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe, até que ele foi cuspido fora e ele até que enfim foi cumprir a sua missão, que era dizer para o povo de Nínive que precisava se arrepender. O discurso de Jonas foi curto. Ele dizia só o seguinte, ele andava nas ruas de Nínive, certamente bem exaltado, dizendo, e ainda 40 dias Nínive será subvertida. Ele repetiu isso várias vezes, só essa frase, e o povo percebeu que se tratava de um chamado de Deus, né, do Todo-Poderoso, e o povo se arrependeu dos seus pecados, fizeram um jejum, fizeram suas orações, chegou ao ouvido do rei, isso até o rei desceu do trono, tirou a roupa de majestade da realeza e vestiu roupas simples, roupas chama feitas de pano, de saco, né? Jogou cinza sobre si, porque a cinza representa nada, a cinza é o resultado de uma queima, né? Então, quando você joga a cinza sobre si, está dizendo o seguinte, eu e essa cinza somos um. Ou seja, eu não sou nada, não represento nada. É uma humilhação, né? O rei se humilha na presença de Deus. E aí o texto diz que Deus resolve não destruir a cidade de Nínive e Jonas fica pé da vida com isso. E aí Deus dá uma lição para Jonas. Jonas ficou, depois da pregação, né? Jonas ficou do alto observando se a ira de Deus vinha sobre os ninivitas, esperando o fogo cair do céu, alguma coisa desse tipo. E aí ele observa que uma plantinha nasce sobre a sua cabeça para proteger do sol, que era muito intenso, e não acontece o que ele esperava que acontecesse. Aí Deus, com um calor intenso do sol, a plantinha chega a morrer, aí o Jonas fica revoltado. Como é que Deus é assim, matou uma plantinha que não tem pecado, que é inofensiva, e aquele povo ali que merecia a morte e agora estava vivo. E aí Deus dá uma lição a ele, olha Jonas, ali deve ter 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda, e você não se compadece dela e se compadece com uma árvore que nem foi você que plantou. Então a lição a gente aprende ali é que Deus queria tratar com Jonas, Deus precisava mostrar a misericórdia, que Jonas percebesse a misericórdia de Deus, mesmo em desobediência, aquele povo desobediente, reconhecendo seus pecados, se voltando para Deus, ele age com bonança, com bondade, né? Com misericórdia, inclusive com Jonas. Olha, você me desobedeceu e eu não o castiguei, eu simplesmente o trouxe de volta para o propósito. O seu propósito é ser profeta, é anunciar a minha palavra, e você estava fugindo disso. Então, se você que me disse no início da nossa fala que estava em desobediência e estava com medo disso, se você identificou que está em desobediência, isso é um bom sinal. E você reconhece que está errado. Então qual é a solução? Agora que você reconheceu, coloque-se diante de Deus. Peça perdão, peça direcionamento e faça a vontade de Deus. Ou seja, cumpra o propósito de Deus na sua vida. Você não sabe qual é? Converse com Deus. Em oração, certamente Ele vai dizer para você qual é o seu propósito. Todos nós temos um propósito. E aí, você que está angustiado hoje, porque percebe que está em desobediência, você, depois dessa conversa com Deus, você vai perceber a paz que vai mudar a sua vida e você vai poder dizer assim, muita satisfação, que hoje é o melhor dia da sua vida. Tá bom? Depois a gente continua a nossa conversa.